Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Se não estiver bem, vai ficar. Eu creio nisso. Eu quero começar esse vídeo dizendo uma parábola para vocês. Uma parábola bem rápida que vai me ajudar com a mensagem de hoje, tá? Existia um rapaz, um menino, que estava tentando puxar um móvel, uma escrivaninha de uma parede para colocar em outra. Mas o móvel era muito pesado, ele estava ali se esforçando, puxa de um lado, puxa do outro, e o móvel não sai do lugar, para, toma uma água, volta de novo e tenta por baixo, por cima e não consegue resolver, não consegue se mexer com aquele móvel. E aí o pai dele chega e fala: filho, você já usou toda a sua força? E ele fala assim: sim, pai, já usei toda a minha força, estou muito cansado, não consigo tirar daqui. E aí o pai fala assim: não, você não usou toda a sua força, você não me chamou para te ajudar. Então, essa parábola é mais ou menos assim: Deus, Ele está olhando a nossa vida e Ele quer nos ajudar, mas enquanto você não chama, Ele não pode fazer nada. Ele nos dá o livre-arbítrio. Eu vou dar um exemplo. Num dos momentos mais difíceis da minha vida, há uns anos atrás, eu tive duas escolhas numa situação que eu vivi. Primeira, ou eu escolhia olhar para o problema, viver aquele problema, usando toda a minha força e meu conhecimento, minha experiência que eu tinha, minha força do braço, que é limitada, ou eu ficava olhando para aquele problema e tomava decisões por causa do medo, tomava decisões por causa da angústia que eu estava vivendo, e vivia naquele momento infeliz, porque não tem como você viver num problema que realmente está te deixando muito aflito, viver feliz. A tendência é todos os dias você está triste, você está angustiado, você está depressivo. Então eu tinha para escolher essa opção de viver o problema que eu estava naquele momento passando, de olhar para aquilo e falar: não, eu vou focar no problema. Ou eu tinha a segunda opção, que era viver o processo. E como assim viver o processo? O processo, ele não te isenta de sofrer algumas coisas que o problema faz você sofrer. Algumas aflições, algumas angústias. Porque afinal de contas, o problema existe. Mas se eu escolho o processo, a forma que eu vejo com esse problema se torna totalmente diferente. Apesar de a Bíblia dizer que a chuva vem para todos, né? Para todas as pessoas, quando chove, a chuva vem para todo mundo. A diferença é que no processo, eu tenho um Deus que eu resolvi colocar a minha vida na mão dele, esse problema na mão dele, e ele conhece o meu futuro. Pelo fato de ele conhecer o meu futuro, ele vai me fazer uma pessoa melhor, porque tudo que Deus faz é bom. Então, quando eu escolhi o processo, eu vivi os dias dentro de mim com aquela aflição, com aquela angústia, mas eu tinha a certeza de que Deus estava no controle, porque eu entreguei a minha vida a Ele, entreguei o problema a Ele. Então os dias eles ficaram mais leves. Eu não perdi de noites de sono com tristeza, com angústia. Não, quando eu acordava de madrugada e não conseguia dormir, eu me voltava e dobrava meus joelhos e pedia ajuda a Ele. E Ele vinha quando eu me acordava no dia seguinte, uma coisa que eu não tinha pensado a noite toda, eu acordava e já tinha uma solução para aquele dia. Era impressionante como Deus a cada dia sustentava e me dava direção, sabedoria para resolver aquela situação. E quando você está no processo, você se torna uma pessoa diferente, você cria uma maturidade, você se torna uma pessoa melhor. Tem um objetivo, um propósito quando você está no processo. Qual que é o objetivo? É para que um dia você possa olhar para aquela situação e você ver que você conseguiu vencer com a força, com a ajuda de Deus, e você pode ajudar outras pessoas. Então, isso que acontece diariamente, né, na vida de todo mundo tem as escolhas, todos os dias existem escolhas. Ou você foca e escolhe o problema, vivendo o problema, ou você escolhe acreditar que Deus está no controle da sua vida porque você permitiu isso, você chamou Ele para a sua vida, você se entregou a Ele, e Ele está agora fazendo um processo na sua vida. E o processo, ele tem sempre um fim bom. Mesmo que o meio desse processo seja algo difícil, ainda assim é bom, porque quem está no comando desse processo é o Deus da bondade. Eu vou ler aqui, em Salmos 28, está dizendo assim, capítulo 7.
O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Olha que bacana. Se o Senhor é a sua força, o seu escudo, se você permite isso, então o seu coração começa a confiar nele, mesmo que a situação aos olhos humanos seja muito difícil, mesmo que você ouça coisas que são ameaçadoras, você confia nele. E porque você confia, você é socorrido naquele momento que não tem jeito, aquele momento que é impossível, que aos olhos humanos não tem saída. Então ele te socorre. E quando ele socorre, você fica feliz. E os seus dias que você começa a viver, você não vive mais em prol do problema, daquela situação que te traz tristeza. Não, você vai viver agora com cântico, porque você sabe que tem um Deus que cuida de você. E por mais que seja difícil a situação, Ele está no controle. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você quer viver o quê? O problema ou o processo? De repente você está aí angustiado, sofrendo, sabe, com depressão, não sabe o que fazer, pensando em tirar a sua vida, em acabar com a sua família, com o seu casamento. Eu pergunto, você quer continuar ainda olhando para o problema e se enganando, sendo que existe um pai que está olhando e falando: você não usou toda a sua força, você não me chamou para te ajudar. É como aquela parábola: enquanto nós estivermos fazendo coisas com a força do nosso braço, a situação sempre vai ser limitada. E você pode até resolver a situação, mas qual a garantia que você tem que amanhã ou depois você vai estar bem? Qual a garantia que você tem que você vai estar ali, com aquela situação resolvida? Não existe, porque somos limitados, nós não controlamos o tempo. A gente consegue sim dominar a reação que nós temos com as coisas, mas as coisas que vêm para a gente não. Você não domina o que vem para você, eu não domino. São coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não tem controle. Mas quando nós estamos no processo, a nossa reação ela é diferente, porque vivemos no processo e não no problema, porque entregamos a nossa vida a Deus, entregamos tudo a Ele. Então as atitudes são diferentes, porque existe uma certeza de que nós estamos sendo guardados, que a nossa casa está sendo guardada, que a nossa vida está sendo guardada. E mesmo que seja impossível a situação que você está vivendo, Deus ele tem poder para realizar o impossível. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para hoje, e eu quero que você faça essa reflexão. Você escolhe, Deus não vai interferir. Você que vai escolher, você quer o problema ou você quer o processo? Se você escolher o problema, você não tem garantia. Você pode até vencer ali no momento, mas a garantia você não tem no dia de amanhã. O processo não. O processo, você sai dele vitorioso quando você aprende qual foi o propósito daquele processo para você. Quando você entende quem é Deus, quando você aprende a confiar nele, porque você optou por isso, a confiar nesse Deus invisível que conhece o teu futuro. Quando você optou por isso, você começou um processo. Quando você começou esse processo, então ele vai te levar aonde ele quer te colocar. E onde Deus quer nos colocar é sempre um lugar bom, é sempre o melhor. Então, decida hoje a viver o processo de Deus. Tá bom? Vamos fazer uma oração. E já está dando 8 minutos o vídeo, mas espero que você tenha sido ajudado com essas palavras, com esse vídeo. E não esqueça, você não está sozinho. Tá bom? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, te agradecemos por esse momento que essa pessoa está acompanhando esse vídeo. Eu não sei a hora, o dia que ela vai estar vendo, mas é o momento certo que ela precisa ouvir, que ela precisa assistir. Que o Senhor entre dentro do coração dessa pessoa, trazendo essa esperança, trazendo essa sabedoria, para que o interior dela não venha enganá-la com o medo, com a derrota, com o sofrimento, mas que ela possa optar por confiar no Senhor, por entregar a vida ao Senhor e viver o processo que o Senhor tem na vida dela. Porque se o Senhor, meu Pai, estiver no controle, nós temos a garantia da vitória, nós temos a garantia de que o Senhor tem o melhor para nós. Então eu te peço, visita agora a vida, a família dessa pessoa, o interior, transforma, levanta, dá força para essa pessoa que está sem força, que está pensando em desistir, que essa palavra venha entrar dentro dela e dar o combustível que ela precisa para continuar nessa luta, continuar e ver o teu poder para que o teu nome seja glorificado e muitas pessoas possam ser ajudadas por elas no futuro. Eu te entrego em tuas mãos esta oração e a vida de todos que estão assistindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. Então, olha, Deus abençoe a todos e não se esqueça novamente,
Você não está sozinho, tá bom? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Abraços.